Começa mais uma edição do Giro de Política e vamos às principais informações desta sexta-feira. Depois da declaração do presidente Jair Bolsonaro à nação, falando que não teve nenhuma intenção de agredir os outros poderes da República, o mundo político reagiu de maneira positiva à declaração. Rodrigo Pacheco afirmou nas redes sociais que a postura de Bolsonaro vai ao encontro de que a maioria dos brasileiros espera. Já Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil, exaltou o tom mais conciliador da nota divulgada pelo presidente. O senador Omar Aziz lembrou que Bolsonaro também adotou um tom mais moderado ao participar de uma reunião com o presidente da China. Já Randolph Rodrigues, vice-presidente da comissão, adotou um tom mais ameno. Ele escreveu: "Torço para que isso seja refletido na prática e que não sejam apenas palavras ao vento. Continuaremos vigilantes." Após a declaração de Bolsonaro, a bolsa subiu 1,66% e o dólar caiu em sinal de aprovação. E continuando falando sobre a declaração de Bolsonaro, o ex-presidente Michel Temer afirmou que acredita que os ataques do presidente aos outros poderes ficaram no passado depois da declaração à nação. Para falar mais sobre esse assunto, convido o editor especial e comentarista do Hoje, Wilson Silvestre. Olá, Wilson. Como foi os bastidores sobre o recuo do presidente da República? Olá, Raquel. Olá a todos. Bem, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, graças à boa e intervenção do bom senso. O bom senso recomenda que os poderes têm que dialogar. Afinal de contas, uma democracia não é feita com um lado mais poderoso do que os outros. Tem que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio de consenso apareceu via uma iniciativa do presidente, que eu acredito ser louvável, embora tenha sido criticado pelos seus seguidores mais, digamos assim, radicais. O presidente tomou a atitude correta, procurou um ex-presidente que é moderado, o ex-presidente Michel Temer, entrou como um bombeiro para apagar as chamas que estavam se alastrando entre os três poderes, principalmente no judiciário, que é o ponto de equilíbrio de qualquer democracia no mundo civilizado e, acima de tudo, liberal. O que acontece? O presidente Jair Bolsonaro percebeu, ele teve a lucidez de perceber que a coisa, se continuasse como ele vinha fazendo, ia acabar numa conflagração entre grupos antagônicos. E, mais grave, perderia totalmente o controle sobre as ações políticas. O que significa isso? O Congresso já estava impaciente, principalmente na Câmara, e deu um recado ao presidente. O Congresso deu um recado claro ao presidente. Ou ele volta ao leito normal, ou seja, se enquadre, acomode-se na cadeira presidencial, cuidando dos interesses da nação e não dos seus interesses políticos e principalmente de reeleição. Ou ia desengavetar, principalmente na Câmara, os pedidos de impeachment do presidente. E mais grave, haveria um desembarque total de todos os partidos que hoje compõem o Ministério do Presidente da República, começando por Ciro Nogueira. E isso realmente não teria outro caminho a não ser o afastamento do Presidente da República. Então, a intervenção, ao pedir a intervenção de Michel Temer, que lembre-se, foi ele que nomeou Alexandre de Moraes, o ministro que, teoricamente, Bolsonaro tem tido, ou pelo menos tinha, um confronto direto, provocando alastrando a chama dentro dos poderes, desequilibrando totalmente as relações democráticas do país. Sejam bem-vindos, Jair Bolsonaro, ao mundo civilizado. É isso, Raquel. Obrigada, Wilson. Daqui a pouco eu te chamo para comentar sobre o marco temporal.
Os deputados derrubaram ontem a determinação para que juízes, integrantes do Ministério Público, militares e policiais cumprissem quarentena de 5 anos caso quisessem disputar as eleições a partir de 2026. A regra havia sido incluída no projeto do novo Código Eleitoral. O texto, que tratava de juízes e promotores, quase foi rejeitado. Faltaram apenas 3 votos para que a regra fosse mantida como estava no projeto original. Com o resultado, os outros destaques que tratavam dos militares e policiais acabaram tendo amplo apoio do plenário. Dessa forma, mantém-se a regra atual, em que os ocupantes desses cargos só precisam deixá-los com 6 meses de antecedência ao pleito eleitoral. Wilson, essas polêmicas que envolvem interesses do agronegócio e de ONGs que defendem as causas indígenas terão um desfecho que contemplem ambas as partes? Bom, claro que quando chega na Suprema Corte tem que ter um desfecho, ou um lado vai ter que perder, ou encontrar um consenso. É isso que a Suprema Corte está buscando em relação a esse marco de terras indígenas, aonde o agronegócio avançou. É um assunto muito polêmico, Raquel, pelo seguinte: a fronteira agrícola avançou muito em terras que, teoricamente, pela Constituição de 1988, não era dos índios, era da União. Ao avançar nessas terras, os índios e ONGs, inflamados por ONGs, tem muito de gente interessada, porque não é só o agronegócio que é o grande interessado ali. Há também empresas de mineradoras, enfim, é uma região muito rica, essa região norte, principalmente em minérios. E há um interesse econômico enorme. Mas o agronegócio, como avançou a fronteira agrícola, e hoje tem lavouras, imensas lavouras, pastagem, todas nessas terras que teoricamente pertencem aos índios. É isso que a Suprema Corte está debruçada, lembre-se, não é algo fácil que o juiz ali, os ministros determinam, não, vai só até aqui ou ali. Estão ouvindo todo tipo de especialistas, inclusive internacionais, e estão debruçados em cima do assunto digamos assim, com minúcia, com lupa, para encontrar um consenso entre os índios e os interessados do agronegócio. Tem que lembrar também que, se ficar do jeito que os índios estão reivindicando e ONGs estão reivindicando, ambientalistas estão reivindicando, certamente o prejuízo para o país vai ser muito grande, porque vai avançar em muitas terras que hoje estão aí, tem pastais, agricultura, como eu bem lembrei. É isso, Raquel, eu espero que a Suprema Corte consiga sair desse desafio enorme que ela tem pela frente. Obrigada, Wilson, pela análise. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas medidas de combate à Covid-19, entre elas a obrigatoriedade de vacinação para todos os funcionários federais, subcontratados pelo governo e trabalhadores da área médica também deverão estar imunizados. Empresas privadas com mais de 100 trabalhadores vão ter de vacinar os funcionários ou testá-los semanalmente. A Casa Branca estima que as novas determinações atinjam em torno de 100 milhões de pessoas. Segundo o presidente norte-americano, não se trata de liberdade ou escolha pessoal. Trata-se de proteger a si mesmo e aqueles ao seu redor. Termina aqui mais uma edição do Giro de Política. Nosso objetivo é deixá-lo bem informado com notícias locais, nacionais e internacionais. Um ótimo fim de semana.